Salve, salve, senhoras e senhores, meninos, meninas, roqueiros e roqueiras! Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Carlos Saia Discos. No vídeo de hoje a gente vai falar aí da Sociedade da Grã Ordem Cavernista e vai falar também do álbum A Panela do Diabo. Então não saia daí porque eu volto rapidinho depois da vinheta. Então é isso, pessoal, começando o nosso vídeo, né? Vamos mostrar primeiro e falar um pouquinho aí, né, da Sociedade da Grã Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. Então, um disco aí, a maioria da galera que está assistindo eu agora, tenho certeza que a maioria da galera conhece, né, ou já ouviu falar desse álbum. Então é o álbum de estúdio lançado em 1971, né, com participação de Raul Seixas, Edi Starr, Sérgio Sampaio e Miriam Batucada. Infelizmente, todos os 4 cavernistas aqui já se foram, né, já não fazem mais parte desse mundo que a gente vive. Inclusive o Edi Starr, né, que faleceu aí algumas semanas atrás, infelizmente. Então agora não tem mais nenhum cavernista vivo. Esse disco ele é um disco bem conhecido, né, pela mistura de gêneros musicais. Ele é um dos primeiros trabalhos do Raul Seixas, né, depois lá do Raulzito e os Panteras. E o álbum ele critica a sociedade de consumo, a televisão, futebol, carnaval, e um álbum também cheio de polêmicas, né? Daqui a pouco a gente vai falar aí de algumas lendas que inventaram nesse disco, algumas coisas que a turma fala, né? Então é um disco aí que sempre, né, tá rolando aí algumas histórias, algumas coisas aí a respeito desse disco de vinil. Bem, falando sobre o disco, né? O disco ele foi, na época ele foi lançado, né? E pouco depois do lançamento, né, ele foi recolhido pela CBS, né? Esse disco aqui ele não era aí no mesmos padrões, né, dos outros LPs que a CBS lançava. A CBS ela lançava muito artista pop, né? A área pop, artista que fazia sucesso, rendia dinheiro, né? Tinha aí trabalhos comerciais, né? Músicas radiofônicas, né? E esse disco ele era totalmente diferente, né? Justamente por isso, né, que a CBS recolheu, né? Isso aqui não estava dentro dos padrões da gravadora, né, da CBS. E foi um disco aí que depois de muito tempo ele foi relançado em CD, né? Ele foi relançado em CD no ano de 2000 e no ano de 2010. Em 2018 a Polisson lançou essa edição aqui, ó, em 180 gramas. Foi uma edição bem pensada aí, né? Inclusive ainda tem algumas para vender no Mercado Livre. Então se você deseja adquirir esse disco, ainda não tem, corre que tem poucas unidades para venda no Mercado Livre, né? Isso aqui na verdade, mesmo os da Polisson, né, já estão fora de catálogo. Vou mostrar por dentro aqui para vocês. Uma edição bacaninha, ela vem com um encarte legal aí, um encarte preto, né, uma luva Sociedade da Grã Ordem Cavernista. Parte de trás aí, nome das faixas, né, com as letras. Tem também a ficha técnica e o bolachão aqui, né, com o tradicional selo vermelho aí, né, da Polisson. O disco foi bem, o relançamento foi bem gravado, né? O som do disco é bem legal e um disco aí que vale a pena, né? Já que o original de época, né? Esse original de época é dificílimo, um disco muito raro, né? Se caso alguém achar, né, vai pagar aí uma fortuna aí para ter aí Sociedade da Grã Ordem Cavernista. Então, pessoal, depois de mais de 50 anos aí, né, do lançamento do álbum, né, até hoje, esse álbum ele é cheio de controvérsias, cheio de lendas. Muita gente fala algumas coisas sobre esse disco aqui que não tem nada a ver, né? Uma das coisas que a galera fala aí, comenta, né, que o Raul Seixas, depois que ele produziu, depois que ele lançou esse disco, ele foi demitido, ele foi mandado embora da CBS. Isso é tudo mentira, porque depois que ele gravou esse disco, lançaram, a CBS recolheu o disco, ele ainda permaneceu na CBS por algum tempo, produziu alguns álbuns de artistas nacionais aí que ele produzia na época, né? Então isso não procede.
Existe um documentário, Dossiê Cavernista, inclusive esse documentário está aqui no YouTube e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para que você possa estar assistindo depois. Nesse documentário aparece o Raul Seixas falando, né, um áudio do Raul falando que ele tinha sido mandado embora da CBS, mas isso aí não procede. No próprio documentário, né, tem também uma entrevista com o Edi Star, que ele fala lá que o Raul ele não era mentiroso, mas ele inventava pra caralho, né, com certeza. Quando o Raul tomava lá o seu uísque, fumava o seu cigarrinho lá, ele sempre falava lá um monte de bobeira, né, um monte de bobagem. Às vezes era brincadeira, enfim. Raul era Raul, né, cara? Então não tem como a gente levar tudo a sério. E inclusive, né, tem aquela história do John Lennon também, que eu acho que a galera já sabe, né? Enfim, vamos deixar esse assunto aí para um outro vídeo, né, para não estender muito o nosso aqui. E tem também o lance, né, que a galera fala que esse álbum foi gravado às escondidas. Outra lenda, né? Não tem nada a ver. Não tem como esse álbum ter sido gravado às escondidas. O álbum ele foi gravado em 15 dias. Então, não dá para acreditar, né, que os caras entrariam no estúdio 15 dias, né, escondido para gravar o álbum. Se o álbum tivesse sido gravado num dia, tudo bem, a gente podia acreditar, né, que seria gravado às escondidas. Então isso também é lenda, né, isso também não procede, não existe. Então é isso, galera. Um disco aí que merece todo o respeito, né? O experimentalismo aqui desse quarteto aqui, a coragem que essa galera aqui teve para gravar, né, para lançar um disco, né, desse tipo aqui na época, em 1971, não era para qualquer um. Então é um disco aí que vai se eternizar, né? Vai ficar aí por muitos, muitos anos aí, a galera comentando, a galera falando sobre ele, e um disco aí que, sem dúvida nenhuma, né, ele é um dos discos mais importantes, né, da história da música brasileira, principalmente, né, por ele ter sido um disco aí de crítica social, né, e pelo seu caráter experimental também. Então tá aí o primeiro álbum que a gente falou aí, né, é a Sociedade da Grã, Ordem Cavernista, apresenta Sessão das 10. Aqui nesta cidade que é de São Sebastião. Da vida danada, eu não entendo mais nada. É que esta vida virada. Agora a gente vai falar aí do álbum A Panela do Diabo, um álbum lançado aí pelo Raul Seixas e pelo Marcelo Nova. Um disco também que a galera não dá muita importância para esse álbum, totalmente diferente de mim, né? Eu dou muita importância por esse álbum, eu acho esse álbum aqui muito importante, um álbum histórico, por vários motivos, né? Foi o último LP que o Raul lançou, em parceria com o Marcelo Nova, né? Um disco aí que foi lançado 2 dias antes do falecimento do Raul, né? Ocorrido aí no dia 21 de agosto de 1989. E foi também o único álbum, né, que o Raul Seixas dividiu com alguém. E um álbum que juntou, assim, tipo, 2 gerações, né, de roqueiros baianos. Raul Seixas é o maior nome do rock brasileiro, né? E Marcelo Nova, né, o líder, né, e vocalista aí da banda Camisa de Vênus. Então, galera, um disco legal, né? Uma edição bacana aí. Eu acho que esse disco aqui só saiu nessa edição de época aí, aqui, né? Que é um lançamento aí da WEA. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Selo comum aí, né? Da WEA. E um disco meu veio até com um encarte, né? Vou estar mostrando para vocês aqui. Só. Tem fotos aí, né, do Raul, Marcelo Nova, muito bacana, né? Então realmente aí um disco que merece o respeito, merece atenção, né? Principalmente da galera aí que curte Raul, que curte Camisa de Vênus, né? Que gosta de rock nacional. Vamos falar um pouquinho, né, da amizade do Raul com o Marcelo Nova, vamos falar um pouquinho da importância desse disco, né? Sobre a amizade. É bom a gente lembrar aqui, né, que existe alguns vídeos aqui no YouTube que o próprio Marcelo Nova ele fala
de algumas coisas até que eu vou comentar aqui agora. É importante a gente assistir esse vídeo, né? Porque tem muita coisa que rola aí, que a galera comenta aí, que não tem nada a ver, galera. Então, o Marcelo Nova e o Raul Seixas, né? Eles, assim, na verdade, eles desenvolveram uma parceria, uma amizade muito forte, né? Eles conheceram em 1984, num show que o Camisa de Vênus estava fazendo no Circo Voador, né? E, na verdade, o Raul Seixas, ele foi lá para conhecer o Marcelo Nova, sendo que o Marcelo Nova, que era fã do Raul, né? O Raul para ele era um ídolo desde criança. E essa amizade, esse clima que rolou entre os dois, né? Resultou aí no disco A Panela do Diabo, que foi um disco que, digamos que não foi aquele disco, né? Aquele discão, né? Mas um disco considerado um disco muito bom. Aqui tem várias músicas aqui legais, né? Como Rock and Roll, tem Banquete de Lixo, tem Quando Eu Morri, tem Best Seller, tem Pastor João e a Igreja Invisível, né? Que talvez seja uma das mais famosas do disco, né? Foi um disco assim bem legal, cara, bem bom, né? Não acho esse disco ruim. E um disco também, né? Que depois que eles gravaram esse disco, depois que o Raul faleceu, né? Surgiu vários boatos aí, né? Que o Marcelo Nova ele tinha se aproveitado do Raul, né? Pra fama dele aumentar, né? E cara, isso aí é tudo mentira. Nessa época aqui, o Marcelo Nova ele estava bem, ele não estava precisando de fama. Pelo contrário, né? Quem estava precisando de ajuda nessa época aqui era o Raul. Raul estava bem debilitado, né? Estava passando aí por momentos trágicos na vida dele, né? Várias complicações na saúde dele. Então, o Raul estava bem debilitado mesmo, né? E o Marcelo Nova, na verdade, ele ajudou muito o Raul, né? Talvez essa ajuda que ele deu para o Raul aí, né? Ajudou que o Raul conseguisse viver mais um pouco. Então, a parceria dos dois, né? Ela pode, assim, na minha opinião, ela pode ser considerada assim uma das coisas mais importantes e mais emotivas dentro da música, né? Dentro do rock nacional. Para mim isso aqui foi o reencontro, né? De um fã que era apaixonado pela obra do artista e mesmo o artista estando debilitado, né? Ele conseguiu construir essa amizade, conseguiu ajudar o artista, né? E até ao ponto de chegar e gravar um disco, né? Então, na minha opinião, o Marcelo Nova ele foi muito digno, cara. Ele teve uma dignidade muito grande por ter ajudado o Raul, né? E ainda conseguir, né? Fazer com que o Raul gravasse mais um disco, que foi o disco A Panela do Diabo. Então é isso. Para quem não ouviu ainda, né? Tenho certeza que tem muita gente que às vezes critica sem ouvir, então é bom ouvir. E você vai ter certeza que esse disco é um disco legal, um disco digno e um trabalho aí maravilhoso aí da dupla, né? Raul Seixas e Marcelo Nova. Há muito tempo atrás, na velha Bahia, eu imitava no maior abafamento, a mulherada se chegando. Muitas outras coisas aí que a gente gostaria de comentar sobre esse disco, sobre o Sociedade da Grã também, Ordem Cavernista, né? Mas para o nosso vídeo aí não ficar muito extenso, né? A gente vai ficando por aqui e não se esqueça de deixar escrito nos comentários aí o que você achou desse vídeo, tá bom? Quais desses dois LPs aí você mais gosta? Se tem algum deles que você não gosta, deixa escrito nos comentários também. E os comentários são legais, né? Porque através dos comentários a gente vai trocando aquela ideia todas as vezes que os nossos vídeos terminam aqui no YouTube. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar aí o sino das notificações para você não perder os nossos vídeos. E se for possível também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos e com seus colegas, principalmente os que gostam aí de uma boa música. E logo logo a gente volta com mais um vídeo do nosso canal. Um grande abraço para todos e até a próxima!